No tema de hoje, gente, você vai experimentar a força de Deus a te levantar. No tema de hoje, sem forças, sem coragem para lutar, Ele vai te levantar. Eu não sei quem chegou aqui hoje sem vontade de ter vindo. Eu quero profetizar: Deus já te levantou. Aplauda isso, vai. Deus já te levantou. Levantou ou não? Você está melhor ou não? Ai, se tivesse ficado em casa, não é assim? Eu não sei se alguém passou na tua casa e insistiu para você vir. E se ele está do teu lado, fala para ele assim: obrigado. Fala para ele. Sem forças, sem coragem para lutar, Ele vai te levantar. Eu quero fazer a leitura de 1 de Reis, capítulo 19, de 1 a 8. É a história de um homem chamado Elias, mas um profeta. Ele vinha de uma grande vitória, gente. Ele desafiou todos os deuses, os falsos deuses, os falsos profetas de Baal. Enquanto Elias venceu, todo mundo começou a admirar, a proclamar. Mas isso deixou a rainha enfurecida, porque a rainha acreditava naqueles falsos deuses. E no momento de grande sucesso, no momento de maior sucesso da vida desse homem, começou a perseguição. Porque junto com o sucesso, junto com a vitória, junto com a sua fé, junto com a tua graça, se prepare para a perseguição. Porque assim, em João capítulo 5, a cura de um paralítico, enquanto aquele paralítico estava à beira de uma piscina, 38 anos, ele não incomodava ninguém. No versículo 5, ele estava numa maca. No versículo 10, os homens da lei, os doutores da lei, começaram a persegui-lo. Você não poderia ter sido curado no sábado, você teria que ter ficado à beira da piscina. Hoje não é dia de ser curado. Ele disse assim: foi um homem que me curou, foi Jesus. Enquanto aquele homem estava doente, paralítico na beira da piscina, ele não incomodava ninguém. Quando a vitória chegou naquele homem, quando o milagre chegou, começaram as perseguições. Mas eu digo para você, nem um passo atrás. Continue. Continue. A mesma coisa na vida de Elias. A mesma coisa na vida desse homem. Ele vinha de uma grande vitória. Olha o que aconteceu no versículo 1. Quando Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como ele venceu a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro dizer a Elias: presta atenção, Elias. A rainha mandou dizer para você que os deuses me tratem com o último vigor. Se amanhã, a essa mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizestes da dele. Olha a promessa dela. A rainha chamava-se Jezabel. Furiosa, ela falou: se amanhã, nessa mesma hora, o que você fez com os profetas, que morreram todos, eu vou fazer com a tua vida, que os deuses me tratem com maior rigor, se amanhã você também não estiver morto. Jurou ele do quê? De morte.
continua simplesmente, gente. Ela começa a cumprir essa promessa. Elias teve medo e partiu a fim de salvar sua vida. Ele partiu a fim de salvar sua vida. Fala para mim, ele partiu a fim de salvar tua vida, vai. Ele partiu. Ele não saiu fugindo, com medo de morrer? Saiu ou não saiu? Olha o que aconteceu. Ele saiu para salvar sua vida. Chegando a Berzabeia de Judá, deixou ali seu servo, caminhou durante um dia pelo deserto, sentou-se debaixo de um junípero, uma árvore no deserto, um pequeno arbusto no deserto. Ele sentou-se embaixo do junípero e desejou a morte, e disse para Deus: basta, Senhor, pode tirar minha vida. Ele havia fugido para quê? Fala para mim, salvar a sua vida. Ele havia fugido por quê? O que ele estava desejando agora? Gente, tem cabimento? Ficasse lá, facilitasse as coisas para Deus. Ia ser mais fácil para ele. Se ele fica, ele ia morrer. Ele fugiu e pediu para morrer. São confusões quando a gente não consegue viver com pressão. Tem pessoas que é assim. Quando está tudo bem, ele é o melhor. Quando começa a dar errado, ele culpa Deus. E o pior de tudo, gente, quando as coisas começam a dar errado em nossa vida, nós fugimos do problema, como se o problema pudesse ficar e eu mudar de lugar. Geograficamente, quando eu mudo geograficamente de lugar, o meu problema vai junto. Não adianta mudar, nós temos que mudar. Nós precisamos mudar. Continuando essa história de um homem que fugiu para não morrer e desejou a morte. Ele estava embaixo de um junípero, embaixo de uma árvore, desejando a morte. Deitou-se por terra, adormeceu debaixo do junípero. Dormiu, desanimado. Sabe o que isso aqui representa? Depressão. Esse homem entrou numa crise depressiva porque começaram as perseguições, calúnias, a empresa quebrou, o casamento não está dando certo, as pressões começaram. Quando as coisas não estão bem, se agarre a uma verdade. Quando as coisas não estão bem, agarre a uma verdade: ainda não é o final. As coisas não estavam bem para ele, mas ainda não era o final. Não é o final no casamento, não é o final no ministério, não é o final na empresa. Não é o final. Não está. Se as coisas não estão como Deus prometeu, ainda não é o final. Creia nisso, gente. Nós não podemos simplesmente pensar, quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas começam a não dar certo, fala, é o final. Tem gente casado aqui? Quem é casado? Levanta a mão, gente. Aí, deu até uma cutucada no marido, né? Levanta a mão, gente, casado, homem casado aí, mulher casada. Ei! Quando as coisas não estão bem, é o final? É o final? Se fosse assim, hein? Quando as coisas não estão bem, gente, ainda não é o final. Creia nisso, aplauda isso e fala, eu creio, porque eu sei, você sabe o que é passar por crises. E agora eu quero dizer o coração daquilo que é a pregação. Crises são chances para recomeçar tudo de novo, agora de um jeito diferente, do jeito de Deus. Quando a crise chegar,
A hora que ela passar, que ela vai passar, é a chance de recomeçar, mas de uma forma nova, com Deus na tua vida, com Deus no teu casamento, com Deus na tua empresa, com Deus no teu coração, com Deus na barca da vida. Ei, Elias, não é o final. Levanta-te desse junípero, saia debaixo do junípero. Continuando, ele deitou-se por terra e adormeceu. Mas eis que veio um anjo e tocou Elias pela primeira vez e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Pão e água, o alimento que ele estava precisando. Esse alimento que o anjo deu uma primeira vez para ele chama-se Eucaristia, vida de oração. Eucaristia, esse alimento que o anjo deu a ele, gente, pão e água, significa vida de oração, espiritualidade. Eucaristia, pão e água. O anjo deu uma primeira vez. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para debaixo do junípero. Ele voltou a viver da mesma forma, apesar de Deus ter agido. Ele voltou. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês não estão bem, quando você não está bem, você tem um anjo na sua vida que te dá alimento, que te levanta e que te tira debaixo do junípero. Você tem um amigo? Você tem uma esposa? Você tem um marido? Quem é esse anjo que tira você debaixo do junípero, que te leva, talvez tenha trazido você aqui nessa noite? Você tem um amigo, você tem um anjo que pode te dar esse alimento. Mesmo assim, Elias voltou para baixo do junípero. Uma vez não foi suficiente. Gente, olha o que Deus vai fazer aqui. Olha esse final. Presta atenção nesse final, no que Deus vai fazer. Eu tenho muita coisa ainda para mostrar para vocês aqui nessa projeção. Mas aqui eu quero dizer para você: um anjo disse: levanta-te. Ele comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Fala para mim. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Vai. Ele comeu. Onde? Embaixo do junípero. Saia debaixo deste junípero. O Senhor tocou pela segunda vez. O anjo o tocou pela segunda vez e disse para ele: levanta-te e come, porque tem um longo caminho a percorrer. Ei, Elias, olha aqui para mim. Levanta-te e come, porque tem um longo caminho a percorrer. Vamos hoje, gente, sair debaixo desse junípero. Olha o que Deus vai nos falar. O resumo de toda essa pregação, o resumo de toda essa noite. Pode passar, por favor. Primeiro, o junípero representa lugar de esgotamento. O junípero é aquele lugar de esgotamento e do encontro com Deus, gente. Quando você está esgotado, você procura um junípero, mas ali Deus vai te encontrar. Número 2, o anjo que veio. Esse anjo representa o cuidado divino. É o cuidado de Deus com você. É por isso que eu te pergunto: quem é o anjo na tua vida que te levanta? Número 3, o pão significa a palavra de Deus e a Eucaristia. Palavra de Deus e Eucaristia nos tira de todo e qualquer desânimo. A palavra de Deus, a Bíblia. Eu estava pesquisando. Na Bíblia, gente, tem mais de 33 vezes na Bíblia
aparece a palavra coragem. 33 vezes aparece a palavra coragem. Em todos os momentos é Deus falando coragem para alguém. Coragem é o cor, é coração. Agem é agir. Agir com o coração, agir com a fé, agir com a esperança. Agir, gente, é uma ação. Olha lá, o pão significa a palavra. E a Eucaristia. Número 4. Deus não responde com palavras, mas com presença. Muitas vezes Deus não vai responder você com palavras. Ah, Deus falou para mim. Não. É presença de alguém na tua vida. Você tem, mais uma vez, eu não estou cansando de perguntar. Você tem essa pessoa que te levanta. Mesmo você que veio sozinho hoje, você tem essa pessoa que te levanta, esse anjo na tua vida. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta. Você tem sido anjo? Você tem levantado quem? Porque muitas vezes nós queremos que alguém nos levante, que Deus mande um anjo, que o meu amigo não me procurou. Você tem procurado as pessoas? Ei, você tem procurado pessoas desanimadas, que saíram da tua vida, pessoas que você não viu mais. Talvez aquele amigo que vinha com você no grupo de oração e que não está vindo, você pelo menos perguntou para ele como ele está. Talvez ele esteja embaixo do junípero, esperando por você. E nós muitas vezes ficamos ali, egoisticamente falando, esperando o anjo de Deus, a ação de Deus na minha vida, e você não dá um passo em direção às pessoas, principalmente os da nossa família. Deus não responde com palavras, Deus responde com presença. Você tem um anjo na tua vida? E você tem sido esse anjo na vida de quem? Número 5. Elias precisava se levantar, mas antes disso, descansar e se alimentar. Ei, Elias, fica de pé. Nesse último versículo, eu vou confirmar aquilo que eu falei no início, que crises são chances. Todas as crises da nossa vida são chances que Deus nos dá para recomeçarmos do jeito dele e com ele. Não mais sozinho, mas com Deus. Todo tipo de crise Deus usa para se fazer presente. E o último versículo: depois o anjo pela segunda vez dizer para ele assim: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Ei, Elias, levanta-te e come, porque tem um longo caminho a percorrer. Eu finalizo no último versículo agora. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Elias levantou-se. Tem do teu lado alguém que se levantou? Aplauda ele, vai. Eita! Mas aplauda mesmo. Elias levantou, comeu e bebeu. Agora o final. E com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites, até chegar o monte Horebe. Palavra do Senhor, explicando, com o vigor daquela comida, ele andou 40 dias. O número 40 significa quaresma, sofrimento, tempo de espera. Com o vigor daquela comida, ele passou o tempo da quaresma, o tempo da penitência. Com o vigor daquela comida,
tudo foi transformado. Ele andou até o monte Horebe. Monte, montanha, na Bíblia é sinal, é lugar de encontro com Deus. Com o alimento que você recebeu aqui hoje. E Elias, você vai passar o teu deserto. Você vai passar pelo deserto. Você vai passar os 40 dias do deserto. Mas com o vigor dessa comida, você saiu debaixo do junípero e está na montanha de Deus. Aplauda isso, vai. Aplauda o Senhor. É para você, é para nós. Ei, Elias, esse Deus que te levantou nunca vai te abandonar. Esse Deus que te levantou nunca vai te abandonar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.